Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse. É impressionante como o protestante ele tenta defender esse apocalipse futurístico, primeiramente com a teoria da conspiração, que nunca acontece. Sempre inventam uma teoria, né, para substituir aquela que não aconteceu. E também ele não consegue interpretar o apocalipse se ele não conjecturar os textos, sem encontrar subterfúgios em cima de conjecturas. Ele não consegue fazer isso. E quando ele não consegue nem conjecturar um texto, ele tenta acrescentar no texto coisas que não existem. Sabe? É impressionante mesmo como o protestante ele não consegue interpretar, né, nada na Bíblia Sagrada, mas principalmente no Apocalipse, ele não consegue interpretar o Apocalipse sem conjecturar textos, sem colocar e acrescentar coisas no texto que nunca existiu. Tá? Mas enfim, hoje eu vou refutar um protestante aí que está a todo momento colocando mensagens lá nos comentários do vídeo, se eu não estou enganado, no debate que eu fiz com o professor José Ferreira. Segundo ele, encontrou agora um subterfúgio lá no livro de Daniel, capítulo 9, que invalida o preterismo. É impressionante também como tudo para eles invalida o preterismo, porque um encontrou iota lá no nome de Nero. Nero tem um iota lá no nome, então acabou o apocalipse preterista, agora é tudo futurístico. Filhão, se Nero não for o mistério da iniquidade, vai ter que ser outra pessoa naquela época. Porque São Paulo falou que o cabra já existia. São Paulo falou que o mistério da iniquidade já estava em ação. Então tem que ser outra pessoa, tá? Mas todos os teólogos na época, tá? Todos eles tiveram um consenso unânime que era Nero, que São Paulo estava se referindo a Nero, tá? Então aí encontra, não, tem um iota lá no nome de Nero, isso invalida o preterismo. O preterismo é a única interpretação possível do Apocalipse, o resto é conjectura. O preterismo é a única forma de interpretar o Apocalipse sem adulterar palavras, sem conjecturar, né, as palavras, sem tentar encontrar subterfúgios, né, coisas lúdicas. O preterismo, ele coloca aquilo que foi revelado e também, né, coloca o que aconteceu na história. E acabou, ponto final, tá? Mas o que acontece, né? Esse cidadão aí ficou enviando mensagens ali a todo momento, ali dizendo que lá no livro de Daniel diz que o príncipe, o tal príncipe que iria invadir Jerusalém, ele erra toda a cronologia da coisa, mas o tal príncipe teria que fazer uma aliança segundo a lei de Moisés com os judeus. Isso é loucura, doideira. Isso é uma doideira, gente. O texto não diz isso. O texto não diz isso. Tá? O cabra está adulterando o texto para tentar justificar essa crença maldita nesse apocalipse futurístico, que é uma desgraça. É uma desgraça, principalmente para quem acredita nisso. Vamos mudar a cena, tá? Deixa eu mostrar aqui o print aqui. Olha só o que o cabra diz aqui, ó. Isto é um desafio a todos os preteristas. Vocês dizem ser Nero homem do pecado. Sim, Nero homem do pecado. Mas a Bíblia diz que esse tal homem, um príncipe com P minúsculo, depois da destruição do templo, faria uma aliança e um acordo segundo a lei de Moisés. Primeiro, já começou aqui errando tudo. Desde quando o homem do pecado é o príncipe que vai invadir Jerusalém lá do livro de Daniel? Desde quando? O homem do pecado é aquilo que Paulo revelou em 2 Tessalonicenses. Tá? O mistério da iniquidade. O príncipe é o filho do imperador que invadiu Jerusalém. Não tem nada a ver com o homem do pecado.
Então o cara já fez aqui uma salada de frutas. Já misturou tudo aqui. E aí ele diz assim, ó, depois da destruição do templo faria uma aliança segundo a lei de Moisés. Não existe isso no texto. Não existe essa aliança segundo a lei de Moisés. Confira Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Então, qual foi o dia que Nero... O cara tá louco. Tá louco. Que doideira. O dia que Nero, o antigo Epifânio, fez uma aliança segundo a lei de Moisés com o povo judeu. Eu perguntei para ele aqui, você poderia falar a versão da Ferrada por Almeida, adulterada, que você usou, né? E diz que o príncipe fará uma aliança segundo a lei de Moisés. Aí vem a manobra e a conjectura. Dá uma olhada nisso aqui, gente. No texto de Daniel, diz que ele fará... Ele escreveu tudo errado aqui, eu acho que ele estava escrevendo do celular, tá bom? Diz que ele fará uma aliança com o povo segundo a lei de Moisés. Ele está batendo nesta tecla, segundo a lei de Moisés, e não tem isso no texto. Não tem isso no texto, tá? E aí ele diz assim, ó, conforme ele fará aliança firme com os líderes do povo judeu. E a aliança será conforme os costumes de Moisés, porque o texto continua dizendo, na metade da semana, dará fim ao sacrifício e às ofertas. Se dará fim ao sacrifício, como que é uma aliança segundo a lei de Moisés? A aliança segundo a lei de Moisés não coloca fim nos sacrifícios. Pelo contrário, requer um sacrifício toda manhã e toda tarde. Olha que doideira, gente. Isso aqui é uma doideira. E aí vai falar assim... E detalhe, isso acontecerá depois das 70 semanas e depois da destruição do templo de Salomão e depois da morte do Messias. Lógico que depois. Enquanto o templo estava de pé, é claro que ainda tinha sacrifícios. Tá? Depois que o templo foi destruído, aí cessou os sacrifícios. Tá? Mas a aliança não é feita depois da destruição. Tá? O autor ali do livro de Daniel só coloca que no meio da tribulação, no meio da guerra, iria existir essa aliança até a destruição final. Tá? E ele continua dizendo assim, né? Aí vem a pergunta, de qual tipo... E o próprio texto responde, a aliança segundo a lei de Moisés. Meu Deus do céu, o texto não fala isso. Ou seja, né? E depois da morte de Cristo, depois da destruição do templo, isso nunca aconteceu. Nada aconteceu, gente, nada aconteceu. Eu estou vendo o templo está construído até agora. Você não está vendo? Todo mundo fazendo sacrifícios no templo? Meu Deus do céu. Aí diz assim, isso nunca aconteceu. E aí ele diz, tá escrito muito errado aqui, mas eu acho que é porque ele escreveu no celular, tá? Ele fala assim, que fala no original do texto hebraico que ele iria levantar o templo e não jogá-lo por terra. Confira a concordância Strong's. Eu só achei uma Bíblia que traduz bem essa passagem. E o cabra ainda o exegeta que sabe qual é a Bíblia, né, que foi bem traduzida. Ele diz assim, ó, citando que é uma Bíblia linguagem de hoje. Isso é o Titanic teológico, bateu em uma pedra chamada verdade. Meu Deus do céu, acabou o preterismo. Tudo que eu já postei aqui a respeito do preterismo acabou porque ele adulterou um texto. Olha que interessante. E eu vou mostrar que ele adulterou, porque nada do que ele colocou aqui tem no texto. Aí ele fala assim, ó, pois é, né? Aí uma outra pessoa, acho que é ele mesmo, mas com outro celular, ele fala assim, ó, pois é, qual foi o dia em que Nero... Ele bate nessa tecla aí de Nero. Eu não sei o porquê. Que Nero e Epifânio fez uma aliança segundo a lei mosaica, depois das 70 semanas e da morte do Messias. Cara, é impressionante. O homem da iniquidade não é o príncipe que iria invadir Jerusalém. O homem da iniquidade não é o príncipe, tá? O homem da iniquidade é Nero. E Nero, no reinado de Nero, sim, era para ser concluído a destruição de Jerusalém. Sim, só que Nero cometeu um erro. Tá? Nero cometeu um erro, foi tirado do poder. Mas o príncipe, nesse caso, seria Vespasiano, que depois se torna imperador e o filho dele se torna o príncipe. Tá? Mas, vamos lá, primeiramente, gente, o termo para aliança, pacto ou acordo não tem apenas o significado de um acordo segundo a aliança ou um pacto, né, segundo a lei de Moisés.
Não tem só esse significado. É o termo berit, se não estou enganado, tá? Se pegar a própria concordância Strong's, vai mostrar aqui que esse termo é usado para aliança com os filisteus, com o povo de Edom, com os amoreus, aliança entre os amonitas e Jabes, Salomão e Irão, Acabe e Ben-Hadad, da Síria com Israel, Nabucodonosor e Zedequias. Imagina uma aliança segundo a lei de Moisés com Nabucodonosor. Sério? Eu tô falando que doideira é essa, gente? Que doideira! Que doideira é essa? O apocalipse futurístico, além de uma desgraça, é uma doideira. E a desgraça é para quem acredita nesse apocalipse. E olha, digamos que tudo o que ele falou está correto. Não invalida o preterismo. Ele só vai ter que encontrar uma outra pessoa para se encaixar ali. Porque eu vou mostrar os textos que eles não refutam. Eles não mostram. É uma tentativa de enganar quem realmente está fazendo um trabalho verdadeiro, mostrando a verdade. Esse aqui é o texto, gente. Está aqui o texto que ele diz que o príncipe do povo que iria invadir Jerusalém iria fazer uma aliança segundo a lei mosaica. Está aqui o texto. Esse é o texto. Daniel 9, versículos do 24 ao 27. 70 semanas foram fixadas até o povo e a tua cidade santa para dar fim à prevaricação, selar os pecados e expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe, pois, e compreende isto desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém, que é o decreto de Ciro, até um chefe ungido, que é Jesus Cristo, tá? Haverá 7 semanas. Depois, durante 72 semanas, ressurgirá, será reconstruída com praças e muralhas. Nos tempos de aflição, depois dessas semanas, 72 semanas, um ungido será suprimido, ou seja, Jesus Cristo, né? Que seria crucificado. E ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe ou de um príncipe, que será um príncipe que virá. Seu fim chegará com a invasão, e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Aí chega o texto que ele menciona. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana. Não está falando que isso aqui é depois da destruição do templo, gente. Não está falando isso. Tá? Está falando que durante a destruição do templo, por um tempo, concluirá. Esse chefe vai concluir, né, um acordo, um pacto com muitos, né, por uma semana e meio, e depois fará cessar o sacrifício. Só para vocês terem uma ideia, gente, se ele vai fazer cessar o sacrifício é porque está durante a destruição do templo ainda. Está durante a destruição do templo, porque o sacrifício é encerrado com a destruição do templo. O que o texto está falando é que durante a guerra, tá? Na metade de uma semana e meia, terá uma aliança com muitos ali do povo, tá? E sobre as asas da abominação virá o devastador, até que a ruína decretada, tá aqui a ruína decretada, o santuário ser destruído, caia sobre o devastador, tá bom? O que acontece? Primeiramente, existe uma corrente teológica, tá? Que acredita que essa aliança está se referindo ao Messias. Tá? E tem outra corrente teológica que acredita que essa aliança está se referindo ao príncipe, ou seja, ao Império Romano, né? O príncipe seria Tito, filho de Vespasiano, que iria invadir Jerusalém, tá? Eu vou na corrente teológica que aqui está se referindo ao príncipe e não ao Messias, tá bom? Quando foi que isso aconteceu? Primeiramente, essa história de uma aliança segundo a lei de Moisés é uma doideira. Isso aqui realmente, velho,
nem sei o que falar. Não tem isso no texto. Não tem isso no texto. E mesmo que tivesse, esse texto seria apócrifo. Porque não tem como ter uma aliança segundo a lei mosaica. Não tem como ter essa aliança segundo a lei mosaica e fazer cessar o sacrifício no templo. Não tem. Seja lá o templo de Salomão, de Zorobabel, de Herodes, ou esse maldito templo futuro aí que essas pessoas estão esperando, que nunca vai ser reconstruído. Não tem como ter uma aliança segundo a lei mosaica e uma aliança que vai fazer o sacrifício no templo deixar de existir. Segundo a lei mosaica, tem que ter um sacrifício pela manhã e um sacrifício pela tarde. Então, só que já tá uma doideira aqui. Aqui já acabou, o vídeo já acabou. Mas que aliança foi essa daqui, gente? Que aliança foi essa daqui? Leia os livros de Joséfo, pelo amor de Deus. Você futurista, seja você católico que acredita em Voltorta, que acredita em La Salette, que acredita no vidente de Anguera, qualquer... Leia os livros de Joséfo. Você que é protestante, acredita nessa desgraça desse apocalipse futurístico protestante, que nunca acontece. Leia os livros de Joséfo, pelo amor de Deus. Leia alguma coisa na sua vida. Agripa I, se tornou rei dos judeus. Foi dado para Agripa I todas as tetrarquias. Primeiro de Felipe, depois Lisânias, depois ele conquista de Herodes e é coroado rei na Judéia. Tá? Agripa I morre, está narrado lá em Atos dos Apóstolos, e assume quem? Agripa II, que era muito novo. Então ele não podia ser coroado rei porque ele tinha pouca idade, tinha que esperar, né, a idade exata para que ele fosse coroado rei na Judéia. Por isso foi mandado um procurador junto com ele. Então ele reinava, mas tinha um procurador na época que estava junto com ele. Ele não conseguiu ser coroado rei. Por quê? Porque estourou a guerra entre os judeus e os romanos bem no momento em que ele estava para ser coroado rei. Tá? Mesmo assim, Agripa II, mesmo assim, ele que comandava Israel na época. Mesmo assim, era ele quem comandava Israel na época, só que ele tinha que passar por um procurador por causa da idade dele, tá bom? Agripa II, ele fez uma aliança com o Império, primeiramente com Nero, tá? Primeiramente ele fez uma aliança com Nero, depois no reinado de Vespasiano, ele fez uma outra aliança com Vespasiano e lutou ao lado de Tito, ele com 2.000 homens. Tá? Vai lá nos livros de Joséfo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele e uma tropa de 2.000 homens com outras autoridades judaicas, eles lutaram ao lado dos romanos contra os zelotas. Assim como muitos judeus passaram para o lado dos romanos, porque os judeus estavam sendo massacrados pelos zelotas. Foi uma carnificina dentro de Israel. Foi uma carnificina que os zelotas provocaram. E Agripa II manteve um pacto, um acordo, tá? E lutou ao lado das tropas romanas contra os zelotas e ajudou a destruir toda Jerusalém e o templo de Jerusalém. Essa é a aliança que não está falando de aliança segundo a lei mosaica. Está falando que durante a guerra, durante a destruição do templo, iria existir essa aliança. Na metade das semanas iria existir essa aliança e depois, né, de concluir essa aliança, o sacrifício iria terminar. Por que o sacrifício iria terminar? Porque o templo iria ser destruído, como Jesus Cristo profetizou. Jesus Cristo, lá em Mateus 24, profetizou a destruição do templo de Herodes. Foi destruído, não tinha mais templo, acabou o sacrifício e nunca mais vai voltar a existir.
Porque o único sacrifício que existe hoje, único, é o de Cristo. Se reconstruir o Templo de Jerusalém de novo e fazer um sacrifício lá dentro, acabou o cristianismo, cidadão. O cristianismo é uma mentira. Jesus Cristo veio para acabar com aquele sacrifício no templo. Não existe mais, faz 2000 anos que não existe. Essa é a aliança. Aqui não está falando aliança segundo a lei de Moisés. Eu não sei onde colocaram isso no texto. Tanto que a aliança faria acabar com o sacrifício. Como é que uma aliança segundo a lei de Moisés vai acabar com o sacrifício? São esses cabras aqui que estão acabando com o Apocalipse, gente. Sério. Aí você que, sabe, eu fico imaginando, né? Pessoas, né, que acreditaram no preterismo e passaram para esse lado aí. Olha o lado que essa pessoa passou. Agora tudo isso aqui, gente, tudo isso aqui é um nada. É um nada. Por quê? Antes de chegar no Apocalipse 17, antes de chegar em Daniel 9, você que está mandando essa mensagem precisa explicar isso daqui. Não adianta chegar lá em Daniel 9 e querer conjecturar Daniel 9, querer conjecturar quem é o rei lá no Apocalipse 17. Se você não explicar isso daqui, ó, isso daqui. Imagina, uma adulteração de texto vai jogar fora tudo isso aqui, vai dizer que Paulo estava louco, o autor de Hebreus estava louco, o Tiago estava louco. É isso que você está falando, cabra? Tá aqui, olha, o que Mateus fala ali? Mateus, capítulo 24, versículo 3. Qual foi a pergunta dos apóstolos? Quando acontecerá isto? A destruição do templo de Herodes. Jesus Cristo está falando do templo de Herodes. Quando acontecerá isso? A destruição do templo de Herodes. Qual o sinal da tua volta e da consumação do século? Quem coloca aqui fim do mundo está querendo enganar o fiel. Pastor que coloca fim do mundo aqui está querendo enganar o fiel. A não ser que coloque fim do mundo e mais, né? Faça na sua pregação o correto. Diga, o mundo aqui é o aionos, não é cosmos. Aionos, tá? Que significa ciclo de tempo, uma era. É o fim da era. O fim do século. Aí sim. Agora colocar fim do mundo aqui para enganar o fiel, dizer que aqui está falando o fim do mundo, do planeta Terra, está enganando o fiel, está enganando, tá? Aqui está falando aionos, consumação dos séculos, ou fim da era. Você tem que passar por aqui primeiro e explicar por que esse fim do século Jesus Cristo prometeu para aquela geração. Tá? Não adianta vir com a historinha de que essa geração não é essa geração. Ou essa geração somos nós. Que Maria disse que seria, né, a bem-aventurada por todas as gerações. Ciclo de tempo. Tá? Não falou que uma geração, vou ser proclamada bem-aventurada pela geração. Ela falou todas as gerações. Não adianta me conjecturar. Tá? Voltando aqui à consumação do século. Você tem que explicar primeiro, antes de chegar lá no tal do barquinho que você falou. O cara adulterou. Gente, o cara adulterou o texto. Vocês estão me entendendo o que está acontecendo aqui? Eu tô aqui, realmente eu tô pasmado, porque o cabra adulterou o texto. E ele adultera o texto, passa isso para os fiéis e os fiéis vão acreditar. Aqui está falando de consumação do século. Consumação do século. O autor da carta aos Hebreus, ele disse que a consumação do século era naquele momento. Está aqui, olha. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio.
De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos. Agora, não é agora, depois de 2000 anos, o nosso tempo, agora no tempo do autor. O autor estava falando que aquele tempo era a consumação dos séculos. Está aqui. Qual foi a pergunta dos apóstolos? Quando será a consumação dos séculos? E São Paulo corrobora. São Paulo corrobora na sua carta. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios 10, 11. O que São Paulo diz em 1 Coríntios 10, 11? Todas essas desgraças lhe aconteceram para vosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa. Desculpa, aqui é nosso exemplo, tá? Todas essas desgraças lhes aconteceram para o nosso exemplo. Foram escritas para advertência nossa. Para nós, aqui ó, que tocamos o final do século. Tá aqui. São Paulo falando. Aqui, esse século aqui, ó, de São Paulo aqui, gente, é Aionos, tá? Aion ou Aionos, tá? Aqui também, consumação dos séculos, Aionos, tá? E aqui também, Aionos. Tá todo mundo louco? São Paulo tá louco? Mateus estava louco quando escreveu isso aqui? Hã? O autor de Hebreus estava louco? E o nosso amigo protestante que adultera o texto, um texto de Daniel, ele que tá certo, reescreva a Bíblia, cara. Vai lá, escreve de novo a Bíblia. Sério. Mas não termina por aqui. Primeiro você vai ter que refutar isso daqui. Como eu falei, Nero foi um mistério da iniquidade, mas tem um Yoda lá. Sabe, tem não sei o que, todo mundo inventa uma coisa, tem um não sei o que no nome de Nero que não era Nero 666. Então é um outro na época de Nero. É um outro. É outra pessoa, porque o cabra já existia na época de São Paulo, filho. Tá? Mas vamos lá. Aí vem aqui. Isso aqui também. Tem que refutar isso aqui primeiro. Antes de chegar lá em Daniel 9, tem que refutar isso aqui primeiro, filho. Ou reescrever, tentar adulterar como vocês fazem. O que São Tiago fala na sua carta, lá no capítulo 5, falando da vinda de Cristo? O que ele fala? Porque a vinda do Senhor está próxima. Esse termo próxima, lá no grego, significa fechado, tá? Quando tá falando, usando o termo fechado, é porque estava junto. Não depois de 2000 anos, cabra. Próximo é próximo. Tá? Não é depois de 2000 anos. E ele diz assim, ó, não vos queixeis um dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Olha o que ele diz aqui. Será que São Tiago estava louco? São Tiago estava dizendo que se cumpriu o que Jesus Cristo pregou lá em Mateus 24. Ele estava escutando lá em Mateus 24, o sermão de Cristo. O que ele diz ali? O autor de Mateus 24 fala assim, quando virdes tudo isto, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. Quando virdes tudo o que? A destruição do templo. A perseguição. A grande tribulação. Quando virdes tudo isso, sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. O que Tiago está falando sobre a vinda de Cristo? Eis que o juiz está à porta. Ou seja, se cumpriu. Se cumpriu. Fora isso, ainda tem que refutar tudo isso aqui, ó. Porque São João escreve as coisas que iriam acontecer imediatamente. Tá? O termo grego lá, que todo mundo traduz como breve, é imediatamente. Imediatamente. Tá? Imediatamente não é depois de 2000 anos. E por que ele diz que o tempo estava próximo? Fechado ali. E por que ele disse na sua carta que era a última hora? E que ele mesmo não iria morrer sem ter visto a vinda de Cristo, porque foi uma promessa de Cristo. Está lá no Evangelho de São João. E porque Paulo diz que o tal do mistério da iniquidade que você misturou com o príncipe que vai invadir Jerusalém, ali já dá para ver que você não sabe nada. Não sabe nada do que está falando. São Paulo diz que o mistério da iniquidade já estava em ação. O cabra já existia. Já tinha nascido.
Vou te falar, olha, antes de chegar aqui, meu filho, sério, antes de chegar nesse texto aqui que você está citando aqui, tem que refutar tudo isso aí que eu coloquei antes. Aí depois você vai querer entender o que Daniel escreveu. Ou Apocalipse 17, Apocalipse 18, aí sim você vai tentar entender aquilo. Não adianta querer chegar no Daniel 9 sem entender o tempo marcado e determinado pelos próprios apóstolos e por Jesus Cristo para acontecer a grande tribulação. Todos eles têm um consenso unânime apostólico. É um consenso unânime apostólico de que tudo iria acontecer naquela geração. É um consenso unânime. Você vai falar para mim que todo mundo estava louco ali? O que é um surto psicótico em todo mundo? São Paulo estava em surto psicótico, São Tiago em surto psicótico, São João no surto psicótico, Jesus Cristo no surto psicótico, falou que tudo ia acontecer naquela época e não aconteceu. E não adianta querer debater comigo adulterando o texto. Não adianta. Não me venha adulterar texto. Use isso dentro do protestantismo. Vocês gostam disso. Vocês adulteram texto, arranca livro, faz o que vocês quiserem dentro do protestantismo. Mas não me venha debater comigo adulterando texto. Aqui não está falando nada sobre a lei de Moisés. Pelo contrário, está falando sobre o desaparecimento da lei de Moisés. E o acordo, aliança, impacto com uma outra nação sempre existiu na história do povo hebreu. E esses acordos aí nunca, segundo a lei de Moisés, não tem nem como. Vou fazer um acordo com uma outra nação segundo a lei de Moisés. Olha que doideira, gente. Macabeus, na verdade, né, o livro dos Macabeus, que vocês arrancaram da Bíblia, tá? Mostra lá o pacto de Judas Macabeu com a Pax Romana, com os romanos. Eles fazem um pacto, uma aliança. Desde quando esse pacto, essa aliança era segundo a lei de Moisés? Não, era segundo a Pax Romana. E nesse caso aqui está falando sobre a aliança que o príncipe fez, levando em consideração a linha teológica, que aqui se refere ao príncipe, não ao Messias, tá? Esse pacto e essa aliança foi exatamente a aliança entre o príncipe, o imperador, que era Vespasiano, o príncipe Tito, com Agripa II e suas tropas. Todos eles lutaram contra os zelotas. Todos eles lutaram contra os zelotas e depois da guerra, depois da devastação final, acabou todo o sacrifício no templo e se concluiu o Apocalipse. Chora, chora o quanto quiser. Chora, chora, mas aceita que dói menos, tá bom? Ai, gente, é difícil, cara. Agora, sério mesmo, de protestante eu espero isso. De protestante eu espero isso. Sabe, o que me dói é ver católico caindo nessa. Católico que às vezes estava comigo aqui, ó, do meu lado, defendendo um apocalipse racional, caindo nessas historinhas. Isso que me dói. Isso que me dói, tá? Se debandeando lá pra, né, o tal do Saletiano e a aparição de Anguera e não sei o que, se debandeando para esse tipo de coisa aí. Colocando um livro que foi condenado pelo Santo Ofício, sabe? Debaixo do braço, não é Apocalipse, agora é futurístico. Isso que me dói. Agora, de protestante é isso que eu espero, tá, gente? Sério mesmo. Pessoalzinho, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo, compartilha os vídeos. Você que é inscrito, dá uma olhada lá se continua inscrito no canal. Vamos tentar chegar a 7.000 inscritos aí até o meio do ano, tá? Dá esse like maroto aí no vídeo, ajuda bastante mesmo, tá bom? Como eu falei, eu mandei a mensagem pro rapaz, falando, você não vai querer passar vergonha, né? Você não vai querer passar vergonha. Ele falou, não, pode ir lá que tá tudo legal. Então tá aí, ó, passando mais uma vergonha, gente. Passando mais uma vergonha, tá? Tem mais um abacaxi, né? Pro protestante descascar, né? Tá cheio de abacaxi aí, para que vocês possam aí ficar descascando aí, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.